Olá! Hoje a gente vai analisar uns materiais bem interessantes, sabe? Opa, vamos lá. Eles falam de uma tensão super atual, que é o pessoal da educação, do serviço público, aquele desconforto com marketing, automação, inteligência artificial. Ah, sim, Dá uma sensação, né, de estar numa briga de faca, só que sem a faca, só no soco mesmo. exatamente. E o ponto que os textos trazem é que essa resistência, olha, muitas vezes ela vem de valores éticos super válidos, né? Sim, claro. Só que ela pode acabar paralisando, impedindo, tipo assim, a própria transformação que essas pessoas buscam. É um paradoxo interessante para a gente conversar. É isso. Então, a ideia aqui é tentar entender essa resistência, sabe? Olhar as mudanças maiores por trás disso e pensar, bom, como é que a gente navega nesse mundo digital sem jogar os princípios fora? Vamos nessa. Bora. Então, o ponto de partida é esse incômodo mesmo, que é genuíno. Com certeza. Para muito educador, servidor, palavras como marketing, sabe, copy, automação, só meio Manipulação. é. Quase isso. Uma coisa que não combina com a missão ali, pública, educacional, uma certa recusa em, tipo, jogar o jogo do mercado, do algoritmo. Sim, mas é um alerta que os textos dão é o risco disso virar um dogma, sabe? Um dogma. Como assim? Eles mencionam até um conceito, doutrinação funcional, que o Lipsky usou para a burocracia. É tipo quando as regras internas, uma certa moralidade ali do grupo, mesmo com boa intenção, acabam impedindo a organização de se adaptar, de cumprir o propósito maior. Entendi. A pessoa se protege, mas a mudança que importa mesmo não rola. Exato, fica ali na defensiva. E enquanto isso acontece, né, o mundo lá fora, bom, ele está sendo cada vez mais moldado por essas ferramentas digitais. Totalmente. E quem não entende o mínimo perde a chance não só de usar, mas até de criticar com argumentos, sabe? De propor outra coisa. Fica meio refém. É, fica refém. E para entender melhor essa dinâmica, os materiais trazem de volta aquela ideia das ondas do Alvin Toffler, né? E isso é bem útil para pensar. A gente estaria vivendo meio que o choque entre a segunda onda, aquela industrial e hierárquica, que ainda está muito presente nas escolas, nos órgãos públicos, Sim, a estrutura mais antiga. e a terceira onda, a da informação, da rede, onde a tecnologia e o mercado já estão assim a 1000 por hora. Faz todo sentido. É como se as ferramentas, a tecnosfera, corressem muito mais rápido que as nossas estruturas sociais, os valores, a sociosfera. Daí dá atrito, né? Gera muita tensão. Um exemplo que eles citam é aquela briga, às vezes, entre universidade pública e privada. A pública com um olhar crítico forte, mas talvez mais lenta para inovar, Uhum. e a privada, muitas vezes, super ágil, focada no mercado, mas nem sempre com aquela preocupação ética tão no fundo. Os textos sugerem que, poxa, em vez de só brigar, elas podiam se complementar, né? O mundo hoje pede-se híbrido, agilidade e crítica juntas. E essa velocidade toda leva a outro ponto que achei bem interessante: as tais trocas invisíveis do progresso. Ah, isso é fundamental. Tipo, a gente adota o GPS. Ganhamos praticidade, claro. Mas será que a gente não perde um pouco da nossa noção de espaço ou usa IA para ajudar a escrever? E aí, cadê a nossa voz original? A nossa autoria? Exato, a questão não é ser contra a tecnologia, né? Não, de jeito nenhum. É ter consciência do que está ganhando e do que talvez se esteja perdendo ali naquela troca. É uma negociação meio silenciosa que a gente faz o tempo todo. E essa negociação fica ainda mais assim complexa quando entra o que um texto chama de indústria da intenção. Indústria da intenção, forte isso, né? É, a ideia de que não é mais só pegar a nossa atenção, é antecipar e até moldar o que a gente deseja, o que a gente faz. Sim, e aí entra pesado o arsenal do marketing e da comunicação, né? Os materiais falam direto de criar personas, desenhar funil de vendas, usar SEO, construir branding, prova social, storytelling. Todas essas ferramentas. Entender como isso funciona é chave, sabe? Principalmente nesse mundo que chamam de bunny, frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Fica tudo mais complexo. Então, a grande provocação que eu senti lendo isso tudo é: será que em vez de só resistir, voltar para a briga de faca no soco,
o caminho não seria ocupar esse espaço? Ocupar. Como assim? Tipo, aprender como o sistema funciona. Os algoritmos, as narrativas digitais, como essas ferramentas de comunicação operam. Ah, entendi. Não para virar um adepto cego, né? Não, mas para poder interferir, para poder propor alternativas. Usar as ferramentas com inteligência, com ética. Lembra um pouco Paulo Freire, Sim, que um texto cita: sim, a ideia do contexto. não basta ler Eva viu a uva. Tem que entender o contexto da Eva, da uva. Hoje o contexto tem algoritmo, tem plataforma digital. Não dá para ignorar. Perfeito. O objetivo não é transformar todo mundo em marqueteiro ou robô, né? Deus me livre. De forma alguma. É evitar que a gente vire refém passivo de sistemas que a gente não entende. É usar o conhecimento sobre isso como emancipação mesmo. Para poder construir um futuro com propósito e não só ficar reagindo ao que empurram para a gente. É dominar as engrenagens para, quem sabe, poder mudar elas. Sim, dominar para transformar. Então fica bem claro, né? O desafio que os materiais colocam não é escolher ética ou tecnologia, pensamento crítico ou comunicação eficaz. Não é um ou. Parece que é um E. É integrar, entender as trocas, pegar o jeito das ferramentas, usar de forma consciente e com valores. Para ter um progresso com propósito, precisa dessa alfabetização crítica sobre como o mundo funciona hoje. Exato. E aí fica uma reflexão final, que surgiu aqui para mim pensando nisso tudo. Se o digital e as estratégias de comunicação moldam tanto como a gente aprende, interage, vê o mundo, Uhum. como que a educação pode não só usar essas ferramentas, mas também ensinar as pessoas a desmontar elas, a questionar de verdade? E talvez até redesenhar tudo isso para um futuro mais justo, mais consciente. Boa pergunta. Fica aí a provocação para a gente pensar.